Seja bem-vindo, aluno, à nossa unidade temática em que vamos estudar a estrutura do Sistema Financeiro Nacional. Nesta primeira unidade de estudo, o professor Rodrigo Barbatti vai explicar sobre o mercado financeiro. O mercado financeiro é o setor da economia responsável pela captação de recursos entre investidores para financiar atividades produtivas ou simplesmente gerar lucros para quem empresta dinheiro. Acompanhe este tema a partir de agora. Boa aula! Salve, salve pessoal, sou Rodrigo Barbatti, estamos juntos aí para conversar com vocês sobre o tema conhecimentos bancários. Tem muito assunto, não tem? É um conteúdo amplo, bem diversificado e o nosso objetivo aqui é apresentar para você quais são os principais pontos abordados em prova. Esse conteúdo, quando é trabalhado nos concursos de ensino médio, se divide em 3 grandes eixos. Estrutura do Sistema Financeiro Nacional, conhecer as instituições financeiras que compõem, que atuam no sistema financeiro. Produtos e serviços do sistema financeiro, muitos conhecidos, como poupança ou conta corrente, e outros menos conhecidos, como, por exemplo, Corporate Finance. Vamos falar de todos. E também, é claro, falar um pouquinho sobre o terceiro grande eixo, mercado de câmbio e mercado de capitais. Esses assuntos complementam o conteúdo de conhecimentos bancários, conteúdo amplo, das operações em bolsa, das operações no mercado de câmbio. Esse é o objetivo geral do curso. Rodrigo Barbatti é professor de cursos preparatórios para concursos públicos desde 1996. Atua nas disciplinas de conhecimentos bancários e atualidades. É bacharel e licenciado em História pela Universidade de São Paulo e pós-graduado em Administração de Empresas pela Universidade São Judas Tadeu. Esta nossa unidade trata especificamente do tema Estrutura do Sistema Financeiro Nacional. Então vamos apresentar para você um conjunto de eventos, um conjunto de ações que vão refletir para você como o sistema está organizado, como ele funciona, quais são as instituições que nele atuam. Então o grande objetivo, você vê que o assunto ele é extenso, tem várias instituições para que a gente possa comentar. Tudo bem? Então esse é o primeiro olhar. E qual é o nosso conteúdo de hoje? Então vamos falar um pouquinho dele. É interessante você observar, o nosso evento aqui se relaciona a conhecimentos bancários. Vamos começar então pelo mercado financeiro, apresentando para você esse conteúdo. O que é o mercado financeiro, como está dividido, aquelas questões introdutórias muito típicas de provas da Caixa Econômica Federal. Cai menos no Banco do Brasil, Base, BNB, mas é um tema lembrado principalmente para a Caixa Econômica. Tudo bem? Então me acompanha no quadro e você vai observar os objetivos aí desse nosso evento. A primeira preocupação é lembrar para você o que é o mercado financeiro. Dentro dessa perspectiva, você vai observar suas características. Não é de se estranhar, quer dizer, quando você fala do mercado financeiro, é um segmento da economia. Mas o que é que ele faz? E é isso que você vai visualizar. Ele é responsável pela captação de recursos. Você está vendo aí no material de quem tem para emprestar para quem não tem. É só para isso? Não. É para você ter lucros nos recursos que você aplica. Por exemplo, você coloca o dinheiro na poupança, por exemplo, e aquilo rende um determinado valor todo mês. Você lembra disso? E o que é feito com esse recurso, por exemplo? Uma parte dele vai para o sistema financeiro. Sim, fazer o quê? Financiar as habitações, o crédito imobiliário, o crédito habitacional. Um exemplo. Você coloca o dinheiro numa conta corrente, ele não rende nada. Sim, mas o dinheiro é usado muitas vezes para empréstimos e financiamentos. Ou seja, é pegar o dinheiro de quem tem, emprestar para quem não tem. É basicamente isso que se faz no sistema financeiro nacional. Então essa é a primeira ideia. Então apresentar o mercado financeiro, recapitulando, como um segmento da economia que busca fazer o quê? Pegar o dinheiro de quem tem, emprestar para quem não tem. É só isso? Não, tem mais coisas. Observe comigo. Quem é que pega esses recursos? São só empresas? Não, eu e você também. Como? Ora, quando você precisa financiar um veículo, ou pegar dinheiro emprestado para pagar uma conta, ou quando você compra um imóvel, ou seja, você, eu, pessoas jurídicas, as empresas, o próprio governo. Esse pega bastante, né, professor? Então, a questão central é lembrar. Agora, se nós pegamos, quem é que nos empresta? Nós também. É o que eu disse, quando você coloca o dinheiro numa conta corrente, numa poupança, investe em algum outro tipo de investimento do sistema financeiro, você, pessoas jurídicas e até mesmo o próprio governo. Então é interessante você observar essas características. Agora a pergunta que você pode me fazer, é só no banco que isso acontece? Não, em vários espaços do sistema financeiro. Vamos ver um exemplo interessante? Quando você vai na Bolsa de Valores,
compra ações de uma empresa. Você está, na verdade, levando seus recursos para o sistema financeiro, certo? Se são ações novas, por exemplo, você está emprestando dinheiro para a empresa. Se não são ações novas, se você está comprando de uma outra pessoa, você está fazendo o quê? Você está trocando de lugar com aquele investidor e ele está pegando dinheiro também, porque às vezes ele precisa. Então a ideia aqui é lembrar as bolsas, os bancos, outras instituições também. Corretora de seguros, você vai lembrar, corretora de títulos e valores imobiliários e outros tipos de instituições. Vou te apresentar todas. Elas estão atuando nesse segmento, fazendo meio de campo entre os que têm e os que não têm. Essa é a ideia do mercado financeiro. Então não estranhe não. Você vai estudar várias instituições e você fala, poxa vida, mas essa também capta dinheiro, essa também empresta recursos de formas diferenciadas, com objetivos distintos. Mas é um trabalho amplo do sistema financeiro, certo? O que mais? Observe, além disso, é importante lembrar que isso não ocorre ao léu. O governo controla, fiscaliza, regula, muitas vezes pune quem não cumpre direito às obrigações. Então, é interessante você observar essa característica. Então, é necessário, é interessante lembrar, tem um chefão, um xerifão aí que toma conta do sistema financeiro. Você deve conhecê-lo. É o Banco Central. A maioria dos países tem um Banco Central para fazer isso, para tomar conta do sistema financeiro, que é regulado e fiscalizado. Senão vira bagunça. Isso você vai observar. Quando o governo não controla direito, dá no que dá. Lembra daquela crise lá financeira de 2008? Aconteceu lá nos Estados Unidos? Faltava controle, faltou fiscalização. É para isso que as ações financeiras têm que seguir as normas que o próprio governo define, certo? Muito bem, então vamos falar aqui sobre o sistema financeiro para você. Como ele é dividido? Já que é um conjunto amplo de instituições, ele tem vários segmentos. Na verdade, nós podemos agrupá-lo em 4 segmentos para facilitar aí o seu trabalho. Quais são esses segmentos? Observe, o mercado monetário, o mercado de crédito, o mercado de capitais e o mercado de câmbio. Então, você tem 4 segmentos. Você está dizendo que o mercado financeiro é dividido em 4? Sim, sim. E cada um deles tem uma área de atuação? Sim. Tem um órgão que fiscaliza? Tem. E o conjunto de tudo isso forma o sistema financeiro nacional? Sim, senhor. Esse é o assunto. Muito bem. Então vamos apresentar para você um pouquinho dessa turma aí, bem rapidamente, mas para que você possa conhecer. Falou em mercado monetário, crédito, o que é isso aí, professor? Vamos dar uma olhada? Primeira coisa importante para você lembrar. O mercado monetário, dinheiro. É o do real, ele mesmo. O mercado monetário tem a ver com o dinheiro, mas não é só o dinheiro. É o custo do dinheiro. Custo do dinheiro, juros. Afinal de contas, ninguém te empresta dinheiro de graça, né? É coisa de pai, mãe, mas no mundo real, você sabe, tudo com juros, hein? Vale interessante lembrar que e é importante observar, que é aquele do dia a dia. É o dinheiro que está aí na economia, para as nossas obrigações, para os pagamentos, para as compras que a gente faz. Esse é o mercado monetário. É onde se regula, então, a oferta do dinheiro, o custo desse dinheiro através de juros. Tem uma palavrinha mágica aí, liquidez. O que seria isso, professor? Se você não tem liquidez, você não tem dinheiro. Como assim? Não tem dinheiro na economia. Falta moeda. Por isso, uma preocupação. O sistema tem que estar organizado para que as pessoas tenham dinheiro para pagar as suas obrigações. Quando eu falo ter dinheiro, não é o que você ganha, é ter o papel moeda mesmo, a moeda, para você poder usar. Porque a falta de moeda, a falta de dinheiro, o papel para você fazer suas compras, provoca um aumento do custo desse dinheiro. Por isso a preocupação sempre de ter o volume ideal de recursos na economia. Mas você vai entender com mais calma, adiante a gente vai voltar a esse tema. O objetivo aqui é lembrar para você o que é o mercado monetário. É o mercado do dinheiro, dos reais. Legal? Agora, tem outro interessante também, que está junto e que pode ser complementado em cima dessa ideia, que é o mercado de crédito. Agora, há uma instituição que faz a ponte entre os dois, que é o Banco Central. Como o Banco Central faz isso? O Banco Central atua nesses segmentos através da política monetária. É ele que se preocupa com o dia a dia das ações financeiras para que o fluxo de dinheiro seja o ideal. Então, o Banco Central é o responsável por cuidar do mercado monetário, como ele também cuida do mercado de crédito. Mas a primeira ideia é essa, a ponte entre o mercado monetário do dinheiro e o mercado de crédito. Ter o dinheiro para comprar alguma coisa, pagar alguma coisa, financiar alguma coisa, este faz parte também do trabalho do Banco Central. Então observe para nós um ponto interessante aí dessa nossa conversa. Veja, o mercado de crédito
está ali voltado para quê? Ora, que característica fundamental? Financiar as pessoas, emprestar recursos para as pessoas físicas e jurídicas para suas necessidades. Consumo, o dia a dia das empresas, comprar uma máquina, para você comprar um produto, né? Quer comprar financiado, parcelado. Esse é o mercado de crédito. É o mercado também do Banco Central. Só que para ter crédito você precisa ter dinheiro. Por isso que o mercado monetário e o mercado de crédito estão muito próximos. E aí atua também o Banco Central. Muito bem, esse é o mercado de crédito? É o mercado monetário, a dupla dinâmica. O Banco Central também cuida desse mercado? Cuida, normatizando e regulando como se faz as operações de empréstimos e financiamentos no país. Essa é a primeira ideia para você observar. Mas espera aí, tem mais, não tem? Tem outros mercados que você vai conhecer. Que mercados são esses? Observe. O mercado de capitais, aí o papo é outro, hein? Dinheiro de longo prazo para emprestar para as empresas, mas não é empréstimo e financiamento? Não, não. É investimento. Você compra ações de uma empresa, você se torna sócio. É nesse mercado. Títulos e valores mobiliários. Uma característica interessante desse segmento. Mercado das bolsas, que você vai estudar separado. Segmento só para cuidar deles. Mas te apresentando o mercado de capitais, que é aquele que as ações vão captar recursos para os seus projetos. Essa é a ideia, das bolsas de valores. Muito bem. E que mais? Ah, tem aí um órgão diferente, hein, que cuida desse segmento, que é a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. O que a CVM faz? Ela cuida desse mercado, como o Banco Central cuida do mercado monetário e do mercado de crédito. Chega? Não, tem mais um, peraí. Qual é o próximo? Mercado de câmbio. Aí é fácil, né? Moeda estrangeira. Dólar, euro, ien. Ah, é? Quem cuida desse mercado? O Banco Central, responsável pelas operações de câmbio. É interessante observar que você falou em câmbio, você falou em moeda estrangeira, você falou em Banco Central. Então o Banco Central cuida de três, hein? Crédito, monetário e câmbio. Sim. E a CVM cuida do mercado de capitais? Sim, senhor. Então te apresentei aí os 4 mercados muito rapidamente. Depois você vai conhecê-los um a um com carinho e atenção. A ideia agora é essa visão panorâmica do mercado financeiro. Muito bem, tudo isso é sempre interessante lembrar. Quem executa? O Banco Central, então, executa a política monetária e executa também a política de câmbio, porque ele é o xerifão desses 2 grandes segmentos, mais a área de crédito. Então é desta maneira que ele busca manter a taxa de câmbio, aquele valor, né, de referência, por exemplo, o dólar e o real, no nível adequado para a economia. Captou tudo? Isso aí está fácil, hein, professor? Sim, o objetivo aqui é te apresentar as características gerais desses segmentos. Para nós, o que é interessante, e é isso que é importante você observar, é ficarmos sempre atentos a esses detalhes. Pode cair em prova? Pode. Como cair em prova? Vou mostrar para você. Vamos pegar um exemplo? Caixa Econômica Federal. Olha lá o que o avaliador perguntou. O mercado que opera a curto prazo, destinando os recursos captados ao financiamento de consumo para as pessoas físicas e jurídicas e capital de giro para pessoas jurídicas, através de intermediários financeiros bancários, é o mercado. Tem uma palavrinha mágica ali, ó, financiamento. Que beleza, hein, professor? O cara deu a resposta para nós de presente. Deu, porque falou em financiamento de consumo para pessoas físicas e giro para pessoa jurídica. O avaliador entregou de mão beijada para você a resposta. Por quê? Falou em financiamento, falou no quê? Falou em crédito. Olha a alternativa A. Falou em crédito, financiamento. Que beleza. Tomara que caia assim na sua prova. Também espero. Facinho, facinho. Para que serve o mercado de crédito? Financiar as operações, consumo para as pessoas, capital de giro para as pessoas jurídicas? Sim, essa é a questão. Tá certo mesmo, professor? Tá certo. Ó. Alternativa A. Acertamos, hein? Essa é fácil. Tranquilo? Poxa vida, hein? Melhor impossível. Tudo bem? Bom, dentro dessa ideia, como é que a gente pensa e termina essa brincadeira? Termina de que maneira? Termina lembrando para você o seguinte: o que é mesmo o mercado financeiro? Então, segmentado em 4 grandes mercados, como você viu, né? Monetário, crédito, capitais e câmbio, com uma preocupação: pegar os recursos de quem tem e levar para quem não tem nesses diferentes segmentos. Quem faz isso? As instituições financeiras. Quem cuida disso? O governo. Através do quê? Através de 2 grandes órgãos. Um que eu te apresentei muito rapidamente, que é o Banco Central, e outro, a Comissão de Valores Mobiliários. Mas não se preocupe, você vai conhecer esses órgãos à parte. Quero que você lembre o seguinte:
que o mercado financeiro, como um segmento da economia, tem uma finalidade. E para exercer essa finalidade, ele se divide. E tem o governo regulando, fiscalizando e controlando esses eventos. Tudo bem? Então é isso aí, pessoal. Bons estudos, obrigado e até a próxima. Esta unidade de estudo abordou o mercado financeiro. Aproveite as dicas dadas pelo professor e também as questões de concursos apresentadas na aula. Se surgirem dúvidas, anote-as na aba Minhas Dúvidas, que o seu orientador vai solucioná-las. Até mais!